Bom dia a todos. Meu nome é André Nalejo, eu sou secretário da SBC e hoje, com muita honra, nós vamos apresentar o professor Antônio Carlos Marrão, que é paulista de nascimento e pernambucano por opção. O professor Marrão é químico e doutor em Química pela USP, atualmente é diretor do Espaço Ciência e professor de Química Quantitativa e Computacional da UFPE, assessor do CNPq em Divulgação Científica, é do Conselho Técnico Científico da CAPES no ensino básico e no ensino superior e atualmente foi recém-eleito coordenador do Programa Nacional de Biocuidado. E muito em breve, eu tenho insistido com ele, é muito provável que ele vai ser citado em Pernambucano para selar a pernambucanidade dele. Gente, antes de começar, eu gostaria de agradecer a presença da professora Lisberta, que atualmente faz parte da direção da SBC e vai fazer parte do conselho, e meu companheiro de longas datas, grande divulgador científico desse país, o Jean Serrano. Então, Clavão, seja bem-vindo e boa sorte. Não, você precisa sempre do seu balé, que sempre é sucesso. Bom dia a todos, então. Muito obrigado pela presença nessa mesa pernambucana aqui, porque o Aleixo também é pernambucano. Eu sou pernambucano, eu brinco, viu? Mas eu sou paulista de nascimento e pernambucano por compaixão. Claro, gosto muito de dar lugar que eu estudei para falar. Então, eu fui convidado para falar aqui. O tema que me deram era essa rede nacional de educação e ciência, que eu vou falar o que é explicar. Mas nós trabalhamos essa rede, nós trabalhamos com o conceito de ensinar ciências fazendo ciência. Então, é esse conceito inicialmente que eu quero explorar e começar a dizer que não é novidade isso. Em 1932, vocês já ouviram, conhecem, o manifesto da Educação Nova, dos manifestos pioneiros da Educação Nova, signatários por Fernando Azevedo, Cecília Meirelles e também o Anísio Teixeira, né? E o Acá, né? O Cat Bean, são 26 signatários, 27 e isso marcou, foi lá no Getúlio, né? Da Revolução de 30. Mas o que é interessante que lá eles colocam assim, que o negócio é ensinar na escola, ensinar para aquisição ativa de conhecimento dos mesmos métodos que segue o espírito maduro nas investigações científicas. Quer dizer, esse negócio que eu vou falar de ensinar ciência, fazer ciência, não é novo. E também nós conhecemos no mundo várias experiências também nesse sentido. O Jorge Sarpach, que morreu agora há pouco tempo, no ano passado, que é o Prêmio Nobel de Física, e ele criou esse programa, o famoso programa, o Mão na Massa, né? E hoje, inclusive, tem países no mundo que adotam oficialmente o Mão na Massa com a metodologia de ensino de ciências. O nome está dizendo que é um ensino experimental, investigativo, né? O Jorge Sarpach também, junto com o Leon Lehmann, que é outro Nobel de Física, ele também, o Leon Lehmann, ele usa o conceito hands-on science, né? Essa interatividade, né? Então, o ensino experimental e investigativo também. E essa rede nacional de educação e ciência, que eu vou falar aqui, tem origem desse fulano aqui, Leopoldo Demens, esse grande pesquisador que ele é do Departamento de Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele, em 1985, começou a trazer alunos das escolas públicas para dentro da universidade e tem produzido vários livros. Esse daqui é sobre a primeira lei da termodinâmica, mas é um livro muito bem ilustrado, uma historinha, e eu trouxe para sortear aqui, mas já sorteei antes ali, que eu cheguei aqui, vou dar para o Alfredo aqui, mas eu vou para mostrar, então vocês não vão ganhar não. O Alfredo aparecer. E, bom, então ele tem vários, aqui é um livro também, um método científico, Ciência e Arte,
E eu vou falar dessa questão dessa, vamos dizer, sintonia entre ciência e arte que a gente explora. Vou aqui só para ilustrar, mostrar esse vídeo brasileiro. O Leopoldo também se fez parte dessa série brasileira. Não foi só uma apresentação dele, né? Para mostrar esse trabalho que ele já vem fazendo. E aí o trabalho foi se ampliando. Hoje nós temos 29 universidades no país que participam desse programa, que começou, que tem também esse título Jovens Talentos, né? A ideia é pescar essa meninada que está aí, esse potencial que nós temos aí, e dar uma oportunidade. Então, o Leopoldo começou a trazer as pessoas para dentro do seu laboratório, botava a meninada para trabalhar, começou a dar curso também para os professores. E aqui não estão todos, não, mas eu quero destacar algumas pessoas aqui. Aqui, mais o Beirão, de Minas Gerais, o Calixto, de Santa Catarina, de Florianópolis, o Diogo, o Paulo Marcos Vale, o Picanço, o Diniz, a Vivian. Então, eu vou explicar, e já estamos espalhados aqui por boa parte do país. Coisa de menos de um mês atrás, tivemos um encontro nacional, a gente faz anualmente um encontro, e a gente sempre escolhe um lugar assim, tipo Paraty, conheci agora, temos em Búzios, Olinda. Então a gente já. E o nosso encontro discute aspectos que eu vou detalhar mais tarde, de mais específico do ensino em ciência, esses cursos, mas também questões assim, de arte e ciência. Por exemplo, o Paulo Barros, da Carnavalesco da Unida da Tijuca, esteve lá falando, o tema dele Ciência na Sapucaí. Que nós também participamos com o Paulo Barros estava semana passada, agora, sexta-feira, estava em Recife, visitando o nosso museu lá, para pegar ideias, e procura explorar muito a questão da ciência no carnaval, né? Ficou famoso esse desfile aí, 2004, nesse famoso carro do DNA, que o Abre Alas foi o Carlos Palma, o ator Carlos Palma, fazendo o papel de Einstein, e isso chamou muita atenção. E o Paulo Barros sempre tem explorado essa questão. Lembrando que aqui, do ponto de vista da divulgação científica, é uma coisa espetacular. Nós estamos falando em 2 bilhões de espectadores aqui que vêm essas máquinas, né? Lá também ele discutiu, por exemplo, uma palestra foi o que o cérebro de Einstein e Mozart tem em comum, por exemplo. Então a questão de arte e ciência sempre esteve conectado. Aqui é o famoso quadro do Picasso, As Demoiselles d'Avignon,
que mostra, esse quadro foi pintado em 1912. Em 1912, a teoria da relatividade era o que se comentava nos botecos e em todos os cantos. Então esse quadro é interessante, que, por exemplo, ele transgride o conceito de espaço-tempo. Aqui você vê uma mulher, essa mulher mas uma mulher aqui gosta, mas o filho colado para frente, uma ali que você não sabe direito de onde vem. Então essa transgressão espaço-tempo, que a teoria da relatividade também se expressava nas artes, se expressa nas artes. Quer dizer, essa separação, essa dicotomia que a gente costuma fazer entre arte e ciência, isso não existe. Então, na verdade, temos que trabalhar para superar essas eventuais diferenças de uma intenção somatória. E é feito pelo Picasso, do nosso grupo, que nós produzimos diferentes tipos de materiais. Rios e lagos marcam a paisagem amazônica, mas é na floresta inundada que o medo ancestral ganha força. A cobertura vegetal, sobre uma suave de águas calmas, esconde um mundo misterioso de sons e imagens. Chegamos ao cair da tarde no lago Castanho, um lugar majestoso, parece que também mais bem a frente do ouvir os palcos de recolher das varinhas anunciando a noite. Quero ver se vocês tentaram desligar isso e desligar o computador dele. Na hora do jantar, Tá escrito. em torno da mesa de madeira sólida e mal banhada, estamos todos ouvindo as histórias dos mais velhos. Na cadeira do vinho, Dona Florinda nos conta do perigo das águas infestadas por jacarés e piranhas. Ilustra com riqueza de detalhes a morte do menino arrastado pelos jacarés do barranco barato. Ao fundo, o barulho dos remos escorregando nas portas das canoas, o coro da ladainha da encomendação das almas e a procissão das velas anunciam a quaresma. Esse espectro de imagens e sons, traduzido em medo e excitação na fala dos mais velhos, nos inquieta. Tem como apagar o som lá do céu? É, que tá vencendo agora. Tá bom já. No meio do jantar, de olhos arregalados, um de nós aponta uma jiboia deslizando na viga de sustentação do telhado, acima Pra de nossa gente aqui, cabeça. fica... Nossa! Fica bom assim? Ou não? Fica bom? Sim. A luz de velas seguimos perplexos a movimentação da caçadora rastejante atrás de um camundongo solitário. Mas assim ficou bem legal pra ver o vídeo. É, não. Tem essa luz aqui dentro. E apaga lá no apagar. Como é que é? Apaga depois. Apaga, deixa do jeito que tava antes, só deixa isso daqui de dentro ligado. Aí vai dar uma imagem. Não, mas lá tem escrito. Não, vou deixar assim. Fica mesmo. Certeza. Ficou bom. Tô de boa. Enchente no tronco. Sistemas sensoriais em motor que ajudam durante a caça integram informações luminosas, químicas e mecânicas. Primeiro, se origina a partir da estimulação da fosseta labial. Essa estrutura, localizada nos lábios, Não sei se não, tá um Um pouco chocante desse, mas esse é um dos vídeos que também é produzido pelo Dado Pará, pelo Ganso, e é um vídeo que é utilizado para ensino de... Bom, eles usam lá na Faculdade de Medicina. Então,
próprio paranaense, assim, mas é a realidade, não? Aqui também foi produzido lá em Recife, um aluno meu do doutorado que participa desse programa que fez. É sobre Paulo. Virou também programa da Assistência Civil do Globo Ciência, né? Bem, eu vou detalhar um pouquinho mais agora dos cursos de férias. Fora essa produção desse tipo de material que a gente tem, nós regularmente fazemos cursos de férias. São centenas de cursos de férias que são realizados nas férias, que são realizados no país. Eu vou pegar o nosso caso lá em Recife, porque eu tenho mais dados, para ilustrar como que é a metodologia que nós trabalhamos. Os cursos são realizados sempre em colaboração com universidades, e cada curso desse aqui, por exemplo, Química Ricardo Ferreira despachou cozinheira. Ricardo Ferreira é um grande químico, tirando eu, o maior químico brasileiro. E então nós homenageamos ele. Tem um livro, né, o que Einstein disse ao seu cozinheiro, mas aqui é melhor porque aqui está rima, né? Ricardo Ferreira. E a outra é química na cozinha. Escala da vida, da molécula do vida, jogando com matemática, para que servem os números, a casa é um laboratório científico, nós, as plantas, os bichos, química também se faz na cozinha, astronomia física para todos. Aliás, o Aleixo aqui, o meu anfitrião aqui, também coordenou já alguns cursos por aqui, chamados Nós e as Árvores, né? O Aleixo é de engenharia florestal. E então, esses cursos de férias tem além da formação de professores, de alunos, eu vou detalhar, tem também uma outra perna, vamos dizer, que é a formação pedagógica dos nossos pós-graduandos, especificamente os doutorandos em geral. E os tutores desse curso são doutorandos. E eles vão acompanhar esses cursos de férias, porque às vezes a gente se forma doutor, no meu caso é isso, sem qualquer formação pedagógica. Então, eles também estão sendo formados nesse aspecto também, estão sendo treinados, formados mesmo nessa pedagogia. Esses cursos, eu vou falar agora uma semana ou 2 semanas, são 40 ou 80 horas. Por exemplo, vou falar de 40 horas aqui, esse está acontecendo lá no Recife exatamente essa semana. Então, o que é? Eles têm um credenciamento, tem uma aula inaugural que eu vou falar, depois tem primeiro dia de atividades, acontece lá no nosso Museu de Ciência, o Espaço Ciência. Eles participam de algumas atividades aqui, uma aula inaugural,
uma atividade aqui, depois eles vão para os laboratórios das universidades e no final faz uma apresentação. Por exemplo, aqui nós selecionamos os professores e cada professor pode trazer 2 alunos. A primeira atividade é uma aula trote. Essa daqui foi a aula trote. Por que uma aula trote? É para quebrar a espinha dorsal do professor, do aluno, para não acreditar em argumento de autoridade. Por exemplo, nessa segunda-feira, não vou falar exatamente o que aconteceu na segunda-feira, foi essa aula que eu estava dando aqui, foi eu que dei. Falei sobre o Ano Internacional da Química e a Madame Curie e tal. Contei que ela ganhou o prêmio Nobel em 1903, junto com o Becquerel e o Pierre. Depois ganhou sozinho, a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel de Química em 1911. Por isso, o centenário desse prêmio Nobel é o Ano Internacional da Química. A Madame Curie certamente não imaginou que suas pesquisas poderiam resultar numa catástrofe, um crime, até hoje impune, né, uma bomba de Hiroshima. Mas aí eu comecei a falar do acidente de Fukushima e mostrando aqui que o nível de radiação no Japão, lá nessa região, aumentou muito. E aqui então eu comecei a contar a minha historinha, que essa água em torno da usina está contaminada, está radioativa, e que eles isolaram aqui numa espécie de um atol, essa água, só que essa água, ela penetra pela terra, percola, e vai passando, aqui é uma vista aérea, e depois ele estava entrando pela terra, e como o Japão está lá do outro lado, chegou lá em Recife, e a gente teve que mudar inclusive o símbolo, fazer um símbolo verde e amarelo. E aqui o pesquisador já descobrindo que essa radioatividade chegou lá, e ó, eu botei assim, conta outra, mas ninguém via. E aqui já os vegetais são todos contaminados, e aqui já está criando aberrações desse tipo. E eu levava um contador Geiger, eu peguei um contador, que é um contador de radiação, eu peguei umas amostras e coloquei nas tomadas que tem no chão, né? E pegava e falava assim, tá vendo que está vazando aqui, ó? Está vazando aqui. Bem, o mais absurdo que vocês acham, todo mundo acreditou. Inclusive eu não conto, inclusive para os tutores novos também caem. Aliás, uma vez eu falei, vou dar um trote. Em Paraty eu dei um trote na turma lá. Eu contei toda uma história, inclusive o Sérgio Presidente estava lá, o Jorge Guimarães, caiu tudo no trote. Contei lá uma história. Então a gente sempre, a ideia é que as pessoas não podem acreditar em argumento de autoridade. Então tem que duvidar, esse é um conceito fundamental da ciência. Eu queria até um problema agora, que quando eu falo, todo mundo duvida do que eu falo. Bem, depois dessa aula trote, nós temos uma atividade chamada Observar, Registrar e Descobrir. Lá nós temos no nosso museu, temos um manguezal exuberante, então eu peço para cada um dos participantes do curso ir lá catar uma folha do manguezal. Não pode mutilar, não pode mutilar a árvore, não estou falando de código de florestal, mas não da ciência, pode. Aí, pega minha folhinha, aí eles recebem uma folha de papel, e falam assim, agora você registra tudo que você puder sobre essa folha. Então o cara escreve que bota uma lupa, bota uma régua, eles registram tudo que pode sobre a folha. Daí o que eu faço? Aí ele pega, junto todas as folhas e fala assim, agora acha a sua. Ele vai lá e todos acham. Aprendem que não somos só nós aqui, que somos diferentes. Tudo na natureza, não tem duas coisas iguais. Então já é um aprendizado. Aí o que a gente faz? Pega as folhas, junta todas as folhas dele. Aí pega o registro que ela fez e dá para o outro, troca os registros. Junta as folhas e fala assim, agora acha a folha de acordo com o que está no teu registro. Eles vão lá, a maioria acha também. Já não é tão simples, que mostra a importância da observação cuidadosa, do registro detalhado. Isso são conceitos básicos da metodologia científica. Aliás, isso vocês podem fazer, eu faço qualquer coisa, lá no Paraty, eu também fiz essa atividade, com amendoim casca. Qualquer coisa serve, você pode fazer isso. Além de que essa atividade com as folhas, você começa a observar uma folha, todas
aquelas aquelas nervuras, né? E a cooperatividade se junta, vai no psil, essa coisa toda é muito interessante observar uma coisa. Bem, depois eles vão fazer o seguinte, aí eu consigo fazer química na cozinha, um dos cursos, que cada vez junta a turma e fala assim, pergunta o que você quiser sobre química na cozinha. Aí tem lá, os caras perguntam de tudo. Por que quando corta a cebola a gente chora? Por que o leite derrama muito ferro? Por que a panela de pressão cozinha mais rápido? E vai e aparece 40, 50 perguntas. Aí a gente junta, forma grupos, cada tutor fica com um grupo, e fala assim, agora você escolhe ali uma ou duas perguntas ali, para você responder a partir de amanhã no laboratório. Você vai no laboratório, você vai responder essa pergunta. E nós vamos dar tudo o que você precisa. Aí vamos para o laboratório das universidades. Então chega lá, eles têm, por exemplo, porque quando corta uma cebola a gente chora? Quer uma cebola, quer uma faca, aí sai um gás ali, aí esse gás, como é que a gente vai analisar esse gás? O tutor não está instruído, não dá resposta. O tutor ele dá uma orientação da pesquisa. O que nós queremos que o professor faça. Aí ele vai, se precisar tirar, por exemplo, nesse curso eles usam tudo do nosso departamento, do nosso laboratório de pesquisa. Nós tivemos caso do professor tirar um espectro de ressonância magnética nuclear, no nosso RNM lá, entre o dólar, vamos dizer assim. Tem acesso. Mas também não precisa, ele está mostrando também que às vezes não tem nada de sofisticado, às vezes aí eles levantam hipóteses, testam as hipóteses, quer dizer, faz uma pesquisa verdadeira. Isso, na verdade, é um pouco de uma crítica àqueles modelos da década de 1960, dos americanos, aquele famoso programa de física, o PSSD, química, o CBA, que era o quê? E acho que muitos de vocês aqui mais de cabelo branco, que era, o que era? Era um ensino experimental, só que você tem receitas a seguir, são experimentos de final fechado. Você já sabe onde vai dar. Não negamos a importância disso também, porque você todo jeito se apropria de uma técnica, mas em termos de pesquisa ou de criação, é muito limitado. Então aqui nós trabalhamos com problemas verdadeiros, uma pesquisa verdadeira mesmo. Né? Então eles fazem o levantamento de perguntas, depois eles fazem, também na própria abertura, eles visitam lá o nosso Museu de Ciência, que ganhou um quarto adjetivo agora, quem foi que perguntou? Porque você falava que era o maior, o melhor e mais bonito Museu de Ciência das galáxias. Mas agora também ganhou um quarto que é o mais invejado também. É o nosso Museu de Ciência lá. Mas por que mais invejado? Você não conhece o visitor também, né? Ele ganhou agora mais ou menos recentemente. É uma área muito grande que nós temos lá entre Recife e Olinda, um projeto básico que faz a gente de Burle Marx, e que nós temos experimentos a céu aberto e também experimentos em ambientes fechados, em laboratórios. É uma área muito bonita. Não tenho tempo aqui para detalhar sobre o museu, mas os professores participam também das visitas e, além de tudo, participam de oficinas. Essas oficinas são todas de 1 hora. Aqui são algumas que eles participam, porque essas oficinas também usam sempre material de baixo custo que eles podem facilmente reproduzir nas suas escolas. Aí vamos para o laboratório. São atividades aqui alguns exemplos. No final do dia eles se reúnem, discutem os resultados, trocam experiências, e isto vai até o final, quando eles apresentam os resultados. E a apresentação dos resultados não pode ser nem PowerPoint, como estou fazendo aqui, tem que ser uma aula diferente. Então aqui uma representação de teatro que eles fizeram, aqui também em cordel, né? Eles fazem cordel, tem uma sátira aqui da cozinha. No dia 17 de janeiro, na UFPE, nos encontrando para surpresa de todos, com o trote nos deparamos. Aí, esse aqui são umas
mas vai, tocam música, fazem. É muito interessante você ver a criatividade que está ali guardada, que não se revela, se revela em poucas oportunidades. Isso que está fazendo emergir. Depois esses professores, depois dos cursos, eles são acompanhados também. Quer dizer, esses cursos não se limitam, não é um evento pontual. Tem o day after. Então, por exemplo, nós temos lá um ônibus que leva experimentos um pouco do museu para as escolas. Então ele vai para as escolas onde os alunos, escolas ou cidades, onde os alunos e professores de onde fizeram o curso, e lá a gente monta também uma atividade de divulgação científica, experimento interativo, como esses que nós temos aqui no Círculo da Ciência. Quem não visitou tem que visitar. Aqui o Ribamar, nós organizamos o Círculo da Ciência, aí tem o Saulo ali também, né? E, bom, que está um experimento interativo, que a ideia é levar. E também a gente já tem realizado cursos também no interior do estado. Vários. Outro acompanhamento do pós-curso é a Ciência Jovem aqui. É a Feira de Ciências que já acontece lá em Pernambuco há 17 anos, agora ganhou uma dimensão nacional, e também quem te quer. Aí o professor, ele vai ficar picado pelo bichinho na investigação científica, vamos dizer assim, vai, ele fica esperto para aquilo. E ele começa a desenvolver atividade, projetos de pesquisa na sua escola. E ele tem que dar uma feira, não só a nossa feira, mas a feira da própria escola, da cidade, para mostrar esse trabalho. Isso também muda o conceito de feira que nós estamos bem por aí. A feira de ciências hoje acaba sendo muito um evento pontual. Chega lá para outubro, fim do ano, lá, a professora fala assim: eu vou fazer uma feira de ciência, o menino vai fazer um trabalho. Aí aquela coisa fica bola de aniversário, um monte de isopor, quando termina a feira, aquele lixo que não sabe o que faz. Nós estamos falando de uma feira que é integrada ao currículo da escola. Ela é trabalhada durante o período letivo. A feira é o momento de mostrar essa produção, é o coroamento desse trabalho. Então esse é o conceito de feira que nós estamos trabalhando, e que com esse curso também a gente consegue avançar nesse conceito. E aí teremos a feira, como queria o José Reis. Ele falava a Feira de Ciência como uma revolução pedagógica. Feira de Ciência é a SPPC das escolas, nos congressos, no nosso período acadêmico, nós temos nossos encontros. E nas escolas? Tem que ter os congressos também nas escolas. E a feira vai mais, porque a feira é o momento que as famílias vão para a escola. Você tem uma interação maior com a sociedade. Então, feira de ciência realmente é uma coisa que tem que trabalhar muito mais. Os professores que fazem o curso, nós estimulamos que eles avancem na sua formação e que eles entrem em programas de pós-graduação. Aqui tem dois exemplos: Gilvaldo e a Marieta. Gilvaldo já está no programa de doutorado. Vocês viram o Wagner, que apareceu no vídeo do Leopoldo Debeis, né? Então, a gente estimula esses professores, pelo simples fato do professor voltar a dentro da universidade, ele já desperta para eu posso estar aqui. Então a gente começa a intermediar, porque o pesquisador, o professor lá, ele interage, porque tem visita aos laboratórios, ele interage com esses alunos. O professor cursista conhece o professor pesquisador da universidade, e você estabelece uma ponte, e muitos não, mas uma parcela deles acaba seguindo em programas de pós-graduação. Com relação aos alunos, a gente, cada curso seleciona os alunos do curso e faz um projeto de pesquisa, no caso, por exemplo, essa iniciação científica júnior, essa bolsa do CNPq, que hoje está boiando nas partes por aí, muito fácil de conseguir, porque em geral o pesquisador não quer essa bolsa, porque só dá mão de obra. Você ia orientar o aluno lá do ensino médio e você não tem nada, só tem a bolsa dele, não tem uma ajuda de custo para comprar qualquer tipo de material, porque
Então essa bolsa ainda está sobrando, que é uma boa iniciativa do CNPq, mas dá uma dica aqui, qualquer professor pode ter lá um aluno que recebe uma bolsa de R$100, então os alunos são orientados, e com isso esses alunos também acabam depois entrando na universidade, eles são motivados para entrar na universidade. Aqui é uma avaliação que nós fizemos do curso em 2000, em janeiro desse ano. Você vê que o verde é excelente, o vermelho é bom e o azul regular. A aceitação é muito grande e esse projeto já virou, nós, por exemplo, aquele número da Science que saiu com essa capa aqui, a ciência brasileira cavalcando uma Gusher é uma onda de petróleo, coisa assim, né? E falando desse avanço que o Brasil está tendo na produção científica e tal. E saiu lá uma matéria sobre esse projeto nosso aqui. Já anteriormente também, já havia saído a Science também, uma matéria, na verdade a Science selecionou 12 pesquisadores de trabalho com educação também no mundo, e eles escolheram ficar aqui, e também saiu e falou, e também falando desse projeto aqui, quer dizer, nós temos uma repercussão que é nacional já, e o Brasil também, muita gente já conhece, mas nós vamos divulgar muito mais. Aqui, quando termina o curso, a gente pede para os professores escrever uma palavra expressando o que eles sentiram no curso. Então, vocês podem ver aí, são só coisas que bastante positivas. As negativas, não aparecem. Mas eles gostam muito desse curso. E o depoimento dos professores é que eu vejo muito assim, puxa vida, olha, agora eu estou fazendo isso lá na minha escola. Quer dizer que é uma coisa que a gente consegue mudar a prática do professor. E isso facilita a vida do professor. Facilita a vida do professor, porque o professor, esse professor que está aí, é uma riqueza que nós temos de professor. Tem gente que mete o pau para o professor, não sabe, não tem formação. Claro, a formação é deficiente. Mas esse professor, ele sabe se orientar esse tipo de trabalho. Pega qualquer coisa. Eu me lembro da minha professora que ela falava assim: ô menino, vai catar borboleta aí. Aí a gente ia catar borboleta, depois nós fizemos um grupo de ciência. Vai catar pedra, o cara vai catar pedra, um bando de tijolo, aí trazer classificadas de pedra. Então, esse tipo de coisa o professor pode fazer. E ele tem que saber que ele, como filósofo, ele só sabe que nada sabe. Ele não sabe também, não tem importância não, pô. Mas ele vai aprender junto também com os alunos. Então era isso que eu queria falar. Obrigado. Olha, Pavão é essa figura que vocês conhecem, e no ano de 2005, nós iniciamos em Recife, numa reunião da SPPC, um bloco carnavalesco, talvez você já tenha visto falar, Consciência na Cabeça e Frente no Pé. Então, é um bloco que precisa de bonecos gigantes, que por sinal tem dois na entrada da Expotec. É o maior bloco de divulgação científica do mundo, que é o único. O problema é o seguinte: a coisa foi para bom. Não, eu falei, tá bom. Procura aí. Então, esse nosso bloco, nós começamos com uma pesquisa para colocar nome no bloco. Vamos ter algum nome que ele pode falar que parece brincadeira. Então, como nós temos um jornal da SPPC que hoje vai para 16, 17 mil pessoas, então tem gente de toda parte do mundo que recebe esse jornal. Então, nossa pesquisa vieram 40 e tantos nomes de blocos carnavalescos. Tem alguns que eu decorei. Por exemplo, veio uma sugestão que o nome do bloco carnavalesco devia ser Cogito Ergo Sum. Esse bloco existe. Pavão, quais foram os nomes? Pavão deu onde já cepilha. Não lembro o nome do estudo. Por que a cepilhar por que a cepilhar a búlica caterva? Isso é nome de bloco carnaval? Não, mas aconteceu alguma coisa na Por exemplo, Gandhi que trouxe o Pardal. Perdeu. Vamos ver se dá uma foto.
Então, isso aí é um bloco de divulgação científica em Recife, que nós hoje estamos com 12 bonecos gigantes, né, Patrão? Todo ano nós começamos em 2005, como era 100 anos da relatividade, nós começamos com a obra de Einstein. 2006 foi 100 anos do voo 14 bis, Santos Dumont. 2007 tinha falecido o grande físico pernambucano Zé Leite Lopes, o boneco Zé Leite Lopes. 2008 quem foi? Charles Darwin. Tem Charles Darwin, Galilei, Newton Santos, Nairo Teodósio, Carlos Chagas, César Lápis, Madame Curie está aí. Gente, é uma coisa fantástica. Então os bonecos ficam no maior museu científico do mundo, que é o Espaço Ciência. Então os bonecos durante o ano ficam lá. E nós sempre acompanhamos a SBPC. Esse ano vieram 2 bonecos, mas é um negócio muito legal. Pena que não tem nenhuma foto. Então o Pavão vai falando que eu vou ver se eu tenho alguma foto aqui para colocar uma partezinha de filme. Mostrar aqui. A gente fica falando esse negócio de Pernambuco, eu também já peguei esse tamanho aqui. Pernambuco é tudo maior, melhor, o primeiro. E lá é onde tem o maior anão do mundo. Pode perguntar qualquer coisa. Eu sei que eles precisam muito, não. O que tem é assim, que os professores eles participam como coordenadores disso. Então eles também acabam aprendendo, isso tem um reflexo na sua atuação dentro da universidade, mas fica restrito muito àqueles professores que são os coordenadores, como o Aleixo, que agora está apresentando a aula direito para a esses que fazem pós-graduação, né? Continuam. Por exemplo, eu mostrei a Marieta ali, o Gilvaldo também, os dois que eu mostrei o Gilvaldo e a Marieta, os dois continuam ensinando no ensino básico, no ensino médio, eles continuam ensinando. Mas acontece o seguinte, que a gente melhora a sua formação, abre novas perspectivas e ele acaba, porque você sabe que na escola não tem estímulo para a formação, né? Estimular. Então, realmente acontece também um certo grau de evasão. Oi, meu nome é Guilherme, eu sou professor do Cefet do Rio. Lá a gente vive uma realidade um pouco diferente, né? Porque o Cefet ele atua no ensino, desde o ensino médio à pós-graduação. Então é da nossa realidade um professor da educação básica a exercer atividades de pesquisa, orientar projetos, e tem estrutura para isso. Então, de certa forma, isso não gera alguma incomodação, porque aquele professor que tem a formação, que a gente faz no Cefet em comum, aquele professor, isso até que vocês falaram agora, né, o professor ele vai para a pós-graduação, se envolve um pouco mais em pesquisa, e aí isso já não está relacionado à atividade dele de docente, perdão. Então, assim, a pesquisa da educação básica, na educação básica não é necessária, não é fundamental, a gente tem que começar a trabalhar como sendo o docente pesquisador existindo tanto na pós-graduação, quanto na graduação, da mesma forma que ele deveria existir na educação básica. Essa é uma questão. A outra questão é com relação à divulgação científica, que é fantástica, é super necessária, que a gente ainda caminha, né, para popularizar a ciência, né, no país. Mas, de certa forma, esse movimento devia ser um pouco mais partindo de dentro da escola, quer dizer, o aluno conhecer a ciência dentro das ferramentas oferecidas no próprio sistema de ensino. Então, acho que nesse primeiro momento é uma forma de alertar para isso, mas a gente não deveria caminhar para colocar a ciência dentro da realidade desses alunos desde a formação básica deles, né? Sobre essa questão da divulgação científica, hoje nós estamos ganhando campo, né? Há um tempo atrás, quem fazia divulgação científica eram taxados como a pessoa que queria aparecer, às vezes na televisão, no jornal,
E os acadêmicos, o pesquisador, não, hoje ele quer falar, o senhor tem que publicar os seus papers no jornal, não sei o que legal. Então, agora, hoje já mudou esse conceito. Nós temos, inclusive, o próprio CNPq, tem um comitê de divulgação científica, ainda precisa ser aperfeiçoado e tal, mas já é um avanço que nós tivemos. A CAPES também, criou a CAPES do ensino básico, isso também foi um outro grande avanço, né? E eu acho que tem que avançar muito mais ainda. O pesquisador, o problema do ensino e da divulgação científica é um problema muito grande que não pode ficar nas mãos só das pessoas que são voltadas muito para isso, o Saulo, o Ribamar, toda a comunidade acadêmica tem que estar envolvida nos programas de educação e divulgação científica. A CAPES tem que pontuar fortemente aqueles programas de pós-graduação que fazem educação e divulgação científica, né? Agora, com relação à sua questão da evasão do professor, né? Veja só, eu acho que a gente tem que fazer pesquisa na área de ensino de ciências, sim. Tudo bem, do ponto de vista epistemológico. Mas tem que entender que um artigo que você publica no Physical Review Letters também tem a ver com ensino. Isso tem um rebatimento, por mais especializado que seja o artigo. Hoje não, a gente faz uma separação muito grande, né? Então a gente tem que mostrar, e eu acho também você, o cara, quando ele publica um paper lá na Nature, aquele artigo tem que valer também para pontuar questões de ensino, porque tem um reflexo. Então, na verdade, é porque o nosso país não é só o nosso país, mas existe uma separação: ensino infantil, ensino básico, ensino superior, ensino pós-graduação, como se tivesse, como se a gente fosse nós somos um só, Então essa coisa tem que estar integrada. Quando o Brasil avança na sua produção científica, isso, queira ou não, tem um reflexo também na melhoria do ensino de ciência, Então, eu acho que nós temos que avançar muito mais nesse conceito nessa integração entre, é isso que eu estou falando, nosso projeto de pesquisa e ensino e divulgação. Quando eu digo ensino, eu incluo também a divulgação para o grande público, a divulgação científica. Não sei se eu respondi satisfatoriamente. Esses três não vieram. O Santos Dumont está viajando agora no Rio de Janeiro também. E o Leite Lopes aqui, né? E o Einstein fazendo sucesso. Esse nosso bloco, como é o único do mundo, nós tivemos a honra de, no Natal de 2009, uma foto dos nossos bonecos foi cartão de Natal da União Europeia de Divulgação Científica. Então, a ideia desse bloco que nós criamos é que a gente todo ano coloque um novo cientista, geralmente é uma comemoração ligada à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e nós desfilamos no Recife Antigo e em Olinda. Quando o nosso bloco vem, lá vem o bloco dos cientistas, porque é bem devagar. Mas o que nós podemos fazer é o seguinte: nós contamos com a ajuda muito forte do FCT, porque o Ideura sempre patrocina, não é fácil colocar 12 bonecos na rua, é uma preparação muito grande. E nós fazemos filipetas com a biografia dos bonecos. Então a gente distribui milhares de filipetas, se 5% for lida, eu acho que nós estamos fazendo divulgação científica para mais pessoas também. É muito legal mesmo esse nosso bloco. Esse bloco já sempre é muito solicitado, e Pavão eu digo que é o guardião, é o pai dos bonecos, porque fica tudo com espaço. Não, é um negócio muito legal mesmo. Você, quem não viu ainda, quem não teve a oportunidade de ver, tem 12 bonecos na entrada da Expotec, Madame Curie e César Lattes. César Lattes. Meu nome é Rívia, eu trabalho com os programas da CAPES também, sou química, e ele é de incentivo à docência. Eu já tenho algumas especializações, mas não consegui entrar no mestrado devido à pouca vaga que tem, e já
desvinculada há muito tempo da faculdade, eu tenho 11 anos que eu estou na sala de aula, e o mestrado em específico, ele é bem direcionado. Se você sai da universidade para fazer, você tem mais facilidade do que uma pessoa que sai da área. Na verdade, a pergunta é, qual a articulação, qual é a sua visão a sala de aula real do ensino médio público, com o professor da formação continuada e o que faz o mestrado? E quando você vem proporcionar esses cursos, eles são realmente viáveis para uma sala de aula de ensino médio? A gente pode usar realmente isso? Veja só, eu só vou também dizer uma coisa. A gente abre um edital para a inscrição desses cursos e pede o currículo das pessoas. E na hora de escolher, de selecionar, a gente seleciona os piores currículos. Então, esse é o nosso critério. Ué, porque é o que está mais precisando, não é? Então, aí, às vezes acontece gente lá no mestrado, por que eu não vou selecionar? Um dia você vai, não fala, todo mundo escolheu o pior currículo, fala, não, temos critério e tal, assim. Agora, que muda a questão assim de você falou de ser útil, de mudar lá, a gente falou a prática do professor, eu já falei que nós precisamos, inclusive, para ter uma coisa mais quantitativa, né, não ficar nesse plano qualitativo da informação, mas pela empolgação, a gente vê que as pessoas saem empolgadas ali. Só que eles fazem coisas que eles nunca fizeram e percebem que eles podem fazer na escola. O material que eles usam é material que eles podem dar. As oficinas que a gente faz tem esse sentido. As oficinas usam material de baixo custo para esse curso. E eles podem facilmente trabalhar com esses temas nas suas escolas. O mestrado, né? A pessoa faz o mestrado, tem a oportunidade de fazer o mestrado, eu acho que hoje está se abrindo mais, porque eu gosto muito da ideia da educação à distância. Então, o sistema UAB, Universidade Aberta do Brasil, tem hoje uma variada gama de programas de especialização em diversas áreas, na área de ensino de ciências também, na área de biologia, também concentrado. E isso está oferecendo uma oportunidade agora para os professores também melhorar a sua formação. Foi isso que... Em primeiro lugar, parabéns pelo seu trabalho, bem conhecido. Queria saber se vocês têm material escrito sobre isso. Digamos, sim, esse sim. Você tinha falado no começo, mas se você tem ano a ano, por exemplo, publicado essas oficinas, isso aí, porque isso aí pode ter uma multiplicação nos termos nacionais, até para evitar que a gente fique importando material de fora e não produzindo material nosso sobre essas oficinas, esses minicursos, essa preparação dos professores. Cursos não só nossos, nós temos assim, apostila, material. Temos as oficinas, por exemplo, se você entrar no site do Espaço Ciência, você tem todas elas lá. Nós temos um site da Rede Nacional de Educação e Ciência, nova Jovens Talentos, e também divulga esse material. Nesse último encontro nosso em Paraty, nós discutimos bastante essa questão de colocar disponível na rede, todo esse material. Na verdade, nós temos muito material e ainda pouca divulgação. Mas já existe. O material do DENEM são os mais conhecidos. Ele tem deficiência e arte, mitocôndria em 3A, está tudo no YouTube. Esses os caminhos da serpente também, você acha lá no YouTube. Enfim, nós estamos trabalhando também na divulgação desse material. Agora, não temos muito. Não estamos fazendo publicação de papers. Devia estar até divulgando mais isso, assim. A gente se preocupa muito para publicar um paper sobre ball lightning, mas sobre o nosso trabalho que a gente não quer
oferta que não para, vai se TV, essas coisas assim. Sou da Universidade Federal Fluminense e da Universidade do Estado de Minas Gerais. É o seguinte, evidentemente o seu trabalho é maravilhoso, tudo. Eu tenho uma pergunta que talvez tenha a ver um pouco, vou até aproveitar a presença da Lisete aqui, que é da Comissão de Educação da SBPC. Né? É o seguinte, como é que está a articulação de trabalhos como esse que você vem desenvolvendo há tantos anos, né? Que tem sido, na nossa história, articulado em forma de projetos, né? Projetos e tal. E, evidentemente, a gente sabe da riqueza de todo esse trabalho. E você, ao responder a colega que acabou de sair ali, sobre como é que sobre os professores da ensino superior, nos informou que a lei está dando aulas melhores. É muito bom. Então, por isso que a minha pergunta é assim, como que está a articulação disso dentro das comissões de programação do Ministério da Educação, do SBPC, na questão das licenciaturas, para abrir horizontes para essa nova formação, inclusive pensando que um novo programa de bolsas, que a gente vai ter a oportunidade de trabalhar licenciando e tudo mais. Há alguma, como é que está, pelo menos em Recife, como é que está a articulação do seu trabalho com os professores de física ou de ensino na licenciatura, a formação de licenciados. Ou seja, um pouco aquele olhar que a gente, desde a nossa geração, a gente ouve, né? Bacharelado e a licenciatura é outra coisa. Ainda, tá? É possível pensar que não é outra coisa, mas é uma coisa, é coisa. Tá bom. Primeiro de tudo, pessoal, eu queria dizer, e eu coloquei na minha primeira slide, o apoio que nós estamos tendo da CAPES e da FINEP. A FINEP acabou em tramitação de aprovar um projeto para toda a nossa rede de 2 milhões, trabalhando, e a CAPES abriu o edital no ano passado, exatamente com essa temática, essa que eu falei, baseada na nossa experiência, abriu e muitos grupos novos se integrando e tal. Então, nós estamos tendo o respaldo dessas instituições. Agora, essa questão que você coloca da separação entre o bacharelado e a licenciatura, eu vejo com olhos, eu acho que está melhorando, viu? Você me perguntou no meu depoimento lá. Eu vejo meus colegas dando aula à noite. Eu dou aula à noite. Tá? Eu vejo outros colegas assim também se interessando mesmo, indo lá, tendo a consciência de que a licenciatura tem que ser melhorada, tem que ser também de qualidade tão boa, melhor até que o bacharelado, tanto bacharelado. E o que também tem observado nos alunos é que os alunos de licenciatura noturna lá, porque tem esse negócio de ser noturna, né? Mas noturna é porque atende geralmente uma parcela da população que não consegue estudar durante o dia. Mas como hoje, bolsa de iniciação científica está dando nas canelas, mas tem mais bastante. Então, você pode ir lá no meu departamento caçando aluno. Então, praticamente, todos os alunos, ou boa parte dos alunos da licenciatura, estou falando do meu, não é uma realidade, mas eles também participam do programa de iniciação científica. Então, eles que às vezes foram ajudar à noite, porque tinham um trabalhinho, tinham que trabalhar de dia para estudar à noite, às vezes abandonam esse trabalho e ficam com o dinheirinho da bolsa, entendeu? Então, isso está acontecendo. E um problema grande que nós temos no país é a chamada evasão, porque tem um estudo na capa que se a gente, o NUP hoje tem 60 mil professores, estou chutando, mas é mais ou menos isso, 60 mil professores de física, formados em física e dando aula de física, né? Mas formados nós temos mais
mais do que o dobro disso. O cara se forma em licenciatura em física e não vai dar aula, chamada elevação. E se a gente continuar nesse ritmo, formando, o número está formando, e mantendo esse nível de elevação, vai chegar, vamos esperar o Halley chegar em 2061, e não vai ter resolvido esse buraco aí. Nós precisamos, eu quero ficar de barulho, mas não quero resolver o problema da educação do país aqui. Então, tem que ser. Então, tem que ser urgente essa tarefa. Né? Então, o que eu estou observando é que esses alunos já não estão sendo motivados sim, a ensinar. E claro, tem um grande problema da remuneração do professor, né? E da valorização do professor. Mas eu tenho percebido que há uma motivação bastante grande, estão interessados realmente em novas metodologias, em trocas, e nesse conceito que ele está falando aqui, que é um conceito que é muito empolgante. Né? Quando o cara descobre, ele não larga mais. Alô. Bom dia. Parabéns pela sua apresentação. Sou Jorge Lemos, do CETESB do Rio de Janeiro. E em relação à sua abordagem, que é muito pertinente, nós temos dois viés. O viés do ensino formal e do ensino não formal. Então, ao longo da sua trajetória, pensando num aprendizado, né, mais significado, qual a sua leitura a partir da premissa que o ensino formal, infelizmente, em sua maioria das escolas, nós temos um ensino, um currículo conteudista. Então, são uma quebra de paradigma, né? Esses profissionais que apresentam uma iniciativa relevante para que possa fazer algo melhor na sua prática pedagógica, no entanto, ele encontra uma barreira. Isso não é de agora. Então, será que esse ensino não formal, já que a proposta é a mesma, levar a ciência, a popularização da ciência, ela torna-se mais viável, já que existem barreiras no ensino formal pelo currículo conteudista? Essa é a minha colocação para a reflexão. Perfeitamente. Eu acho que hoje, com o Google, acabou, o conteudista está perdendo força. Por isso que esses outros programas agora têm um campo muito grande, muito bom, para você semear essa ideia de trabalhar com metodologia. Agora, de informação vai no Google. Então, hoje a questão do paradigma que é colocado é esse, a metodologia de aquisição do conhecimento. Essa é a questão que é colocada. Com relação ao ensino formal e ensino não formal, informal, não formal, assim, eu acho que é outra dicotomia que tem. A gente aprende na escola, claro que aprende. Mas você aprende na internet, aprende na televisão, aprende em todo lugar você está aprendendo. Então a gente tem que cada vez mais tomar consciência desse processo de formação, de educação da população e romper, superar essa dicotomia de ensino formal e ensino não formal. Eu acho que é esse ponto que tem que trabalhar. Eu sou o Cássio Laranjeiras, do Instituto de Física da UNB. Você sempre lembra meu nome, eu já acostumei. É porque o Saulo Laranjeira não, Cássio, da UNB. Eu achei muito curioso as observações que o pessoal do Cefet está trazendo aqui, porque há questões aí que me preocupam muito. Você tem um trabalho maravilhoso, Pavão, na difusão da ciência. A gente observa uma enorme preocupação de resgatar um elemento que a educação científica tem perdido, que é a levar para a educação científica a própria ciência. Nós, por todas as dificuldades que a educação no Brasil tem incorporado, e parece já ter se acostumado com essas dificuldades, a educação científica no Brasil abriu mão, por incrível que pareça, da própria ciência. E ao fazer isso, ela se descaracterizou no campo da educação científica. Talvez o grande trabalho seja resgatar para a educação científica a própria ciência, e o trabalho que você faz aí é fundamental para isso. Me preocupa não o seu trabalho, que é inquestionável, a qualidade e os resultados que ele tem demonstrado. O que me preocupa é, ao olhar o sistema educacional na escala em que ele existe hoje, nossa, que a gente comece a confundir, e aí eu me contraponho à sua posição última aí, a uma espécie de popularização da ciência, que é uma atividade importantíssima, que deve ser feita,
com a educação científica propriamente dita, que, a meu ver, é o grande mecanismo de difundir e popularizar a ciência. É uma educação científica de qualidade que a escola deve ter a responsabilidade de fazer. Diante de todas as dificuldades que o sistema, enquanto escala, enfrenta, o que eu tenho percebido, é uma sensação e da minha percepção, é que ao tentar fazer esse trabalho na escola, a gente acaba por fazer uma espécie de popularização da ciência dentro da sala de aula, quando eu acho que a sala de aula deveria fazer a educação científica, que tem como produto desse trabalho a efetiva divulgação e popularização da ciência. As duas coisas não são incompatíveis, o Brasil precisa das duas coisas, mas me preocupa o fato de que a gente acaba por transformar a escola em espaços onde atividades são realizadas, mas que, na sua grande maioria, eu não caracterizaria como educação científica propriamente dita. E em termos de sistema, acabar sendo mais fácil fazer isso, e aí a minha preocupação, eu coloco aqui como reflexão, que a gente substitua a educação científica com os seus procedimentos, com os seus compromissos, seus critérios, por uma difusão, suposta difusão e popularização da ciência, não é o seu caso, mas que a gente acaba vendo acontecer. Não vou me alongar, um outro aspecto que eu observo, queria ver sua opinião, é que a gente tem a tendência no Brasil de transformar tudo em entretenimento. Me preocupa então, onde é que estaria o limite das nossas ações de relação com a ciência com essa outra atividade que é a do entretenimento? Evidente que a ciência não é alguma coisa sisuda, carrancuda, sem prazer, sem alegria. Nós queremos uma ciência prazerosa, com alegria, mas, a meu ver, ela não deve se confundir com uma outra coisa, que, aliás, tem profissionais mais competentes para isso, que é o do entretenimento. Não é o seu trabalho, evidentemente, mas queria ver da sua posição sobre o limite entre essas questões. Tomás de Aquino, aquele escolástico, ele contava piada nos seus textos, sabia? Ótimo. O Humberto Eco, o nome da Rosa, pinta da Idade Média, que era uma coisa escura, cinzenta, ninguém conversa com o Humberto Eco. Assim, era o teatro mambembe, aquela coisa. Então, e ele dizia assim, brincar é necessário para levar uma vida humana. Bom, eu não sou escolástico, mas eu gosto muito dessa frase. Então, eu acho que o tempo todo a gente tem que estar, hoje tem uma Deus risada aqui, em todo lugar tem que estar brincando, fazendo. E eu acho, Cássio, eu acho que a gente tem que saber superar a dicotomia ensino formal e ensino informal dentro da sala de aula e fora da sala de aula também. Nós vamos fazer isso em todos os níveis. Então, eu prefiro um professor que fique contando piada e brincando o tempo todo do que aquele outro que fica mandando um copiar o quadro ali. Eu acho que se for para escolher, eu escolheria aquele que fica contando piada. Vamos dizer assim. Agora, outro ponto que você coloca, que eu acho assim, fundamental, é isso, do discurso da divulgação científica ser uma mera cópia, ou não ter assim, um estofo. Né? Eu acho por isso que a tarefa é trazer o pesquisador para fazer divulgação científica. No Reino Unido, o parlamento aprovou uma lei que obriga todo projeto de pesquisa tem que ter de 5% a 10% aplicado em divulgação científica. Então, o que nós vamos fazer? Claro, existe o divulgador da ciência, isso é uma especialidade também. Nós temos aqui, sei lá, vou falar aqui do Ribamar, eu sou Oliveira também, Oliveira, que é a Ilha da Ciência lá em São Luís, né? Então, existem aquelas pessoas que são já especialistas em geologia científica, divulgação científica, isso é uma especialidade. Mas o que precisa é o pesquisador, é aquele que produz o conhecimento, ele tem também a ideia de que ele tem que popularizar esse conhecimento. Então, acho que esse aspecto que você coloca, eu acho fundamental para que a divulgação científica se torne uma coisa panfletária,
Aí sim é prejudicial. Panfletária, porque a divulgação científica pode ter outro lado pejorativo, vamos falar. De você criar consumidores, por exemplo. Eu conto o caso, contou meu amigo Mansur Lutfi, ele fala assim, e aconteceu comigo, eu fui, estava lá em Porto Alegre, acabou minha pasta de dente, eu fui lá comprar pasta de dente, e tinha pasta de dente com clorofila. Pô, beleza, comprou pasta de dente com clorofila, tchaca. Mas o dente não faz fotossíntese, para que é clorofila? Então usa o termo clorofila no verde, então você está formando consumidores. A divulgação científica tem que ser feita com qualidade também e com fundamentos. Isso que eu acho que é fundamental. Sei que você coloca questionamento, tem que ele vai responder. Pode falar agora. Eu sou Luiz Alves Ferreira, eu sou do Quilombo, sou do Quilombo. Concordo perfeitamente. Parabéns, você está colocando. Sou quilombola, sou migrante de índio. Acho que é fundamental para você ver. Esse trabalho, por exemplo, eu uma vez estava perguntando, tem um grande poeta lá de Pernambuco, só me falar de João Carvalho Melo Neto. Ninguém fala de sua novidade. Então, considerando que nós somos aí eu muito bem assim, considerando que nós somos uma sociedade, está lá na Constituição, uma sociedade pluriétnica, multicultural, esse trabalho é uma importância para o e aí, todos os cientistas, eu aprendi na sala de aula, só tinha cientista anos. Não tinha cientista, ser marcador, mais negro, tudo isso. Então, é fundamental para a Constituição. Um indígena, um indiano, tudo isso. Essa é a nossa sociedade, ou cigano, digamos assim. Acho que eu trabalho nesse sentido, nessa dimensão. Nessa dimensão, e aí a obra da ciência concorda. E eu pergunto, até quando eu a professora se será que a educação científica desse país? É uma pergunta, é reflexão. Será que já teve? Porque, por exemplo, eu aprendi a educação científica, eu sou médico, eu produzo isso, saí de longa fila, trabalhei no grande pensador, como sou funcionário da Bahia, e estudei em Ribeirão, mas sou eu. Aí eu pergunto, na minha comunidade, eu aprendi a não cortar a árvore. Aí eu estou pegando a sua fala. Você disse, para buscar eu aprendi a não cortar a árvore, com a minha avó, não pode ser nada, que era boa para a família. Então eu posso lidar com aquele exterminador, não vou. A sociedade. Eu fui trabalhar, nós temos um núcleo de pesquisa na Universidade, nós temos um núcleo de pesquisa, com o Congresso de Angola, rurais, do campo, indígenas e ciganos. Eu não queria falar um cigano nessa reunião. Estou falando aqui. Aí, eu fui lá numa aldeia de indígena e o índio foi pegando, orientando, não. A criança é educação da científica. Claro que os conhecimentos, os conhecimentos tradicionais também faz parte. Quem está lá fora, não pode contratar, não tem importância. E ao invés de mais falar da formação do indígena, do antropólogo, do pescador, leva para o laboratório, como eu falei isso, e mapeia o termo, a discussão lá do ministro, uma lenda muito, Copaíba, na Amazônia. E aí eu pego a sua fala, você escreve o peito, vai para fora, os caras pegam lá o peito, faz o mapeamento, sintetiza a coisa e depois nós vamos comprar a matéria sintetizada. Então, é mais importante. Em algum momento, o peito é importante, mas o mais importante, você meter na cabeça da educação científica, o peito de fazer aquilo, tinha que ser um peito do peito para fazer, é importante, tem reflexão. Então, essa é a minha. Como é que nós podemos ampliar? E aí eu quero saber como é que o poder pode ampliar para o país esse trabalho, considerando que nós temos vários países. Em cada estado tem várias regiões, com fala diferente, com canto diferente, tudo isso. E levando, por exemplo, e aí eu chamo a atenção
no seu trabalho, no momento dramático, levanta, por exemplo, o senhor colocar a questão da água. Não, Luiz, você vê que hoje tem vários assim, trabalhos hoje de resgatar os saberes populares, né? A área de astronomia, que eu trabalho no Germano, lá do Paraná, é muito bonito, identificando como que o índio interpretava o nosso céu, né? E também toda a sabedoria dos índios, né? Aliás, por exemplo, lá no nosso museu, a gente trabalha com a ciência indígena, e tentar explorar todos esses conhecimentos. Mas, lamentavelmente, você sabe que a ciência é branca, masculina e americana. Norte-americana. Porque chinês, mas a coisa não pode estar mudando. Eu sou otimista em relação a isso. Acho que a gente está aprendendo a valorizar mais a cultura, os saberes populares. A Constituição Federal. A mulher Você bem lembrou que no nosso país, no nosso bloco, nós temos um só, mas nós temos não negro, o Milton Santos, né? Que é a pessoa que Cristina, uma criança de qualquer dia. Lá na Universidade Federal do Maranhão, também parabenizando, também porque a rede de cientistas trabalha nos laboratórios, sou educadora ambiental, a gente trabalha tanto nas comunidades tradicionais como nas escolas, né? E junto também com o professor Oliveira, a gente trabalha, faz educação, enfim. Mas eu gostaria de falar um ponto importante, até porque o Cássio me permite colocou, mas é porque existe uma questão conceitual. Então, como ele colocou a questão do entretenimento, e eu entendo a preocupação que ele diz, não poderia deixar de colocar que o que nós estamos falando aqui é da linguagem do lúdico. O lúdico é uma linguagem. O entretenimento por si só, ele pode não ter comprometimento, mas a educação científica, a formação da ciência e tudo, com a linguagem do lúdico, é uma forma de se fazer o trabalho ser mais alegre. Porque, como diz o livro A Ecologia, né, a alegria não tira a nossa seriedade. Nós podemos ser cientistas alegres, não precisamos ter aquele estereótipo do sério, do fechado, porque só é válido o que está lá nos acervos fechados, intocáveis do ecológico, como monográficos, ou outros que, eventualmente, nossos quilombolas não poderiam, né? Então, acho que é uma questão conceitual e, na verdade, o que eu me percebo que esse tipo de trabalho com o qual a gente se identifica também mais é um trabalho que usa o lúdico como linguagem, o que não diminui o conteúdo e a seriedade e a responsabilidade científica. O amor italiano, nosso grande amor, que me ensinou muitas coisas lá no queijinho na Poli, lá na USP, que eu aluguei lá em 1970. Foi uma bela apresentação de vocês. Eu queria fazer um comentário sobre a universidade. Não é só a licenciatura que não ensina bem do professor. Eu acho que nada pode achar ela. Então, a ciência é pesquisa. A ciência não é uma coleção de conhecimentos que se põe num livro, ou não é só saber usar uma parede. É todo um processo que a gente chama de pesquisa, de investigação. Então, se você quer ensinar a ciência, você precisa ensinar a investigação. E o melhor jeito, como você mostrou, é começar pela investigação. Isso vale para formar o futuro professor, mas vale para formar o futuro cientista também. E acho que a preocupação do Cássio é que não basta você brincar, você tem que pensar sério, você tem que trabalhar sério, e o cientista naturalmente
essa investigação. Isso pode ser feito desde o início. Eu estou sempre dando lições desde aquele tempo, mas inclusive você viu na Meia da Science, que está lá na declaração minha, que eu não faço distinção entre ensinar e pesquisar. As coisas estão todas integradas, tudo só. Eu acho que é realmente isso aí. E agora, a Flávia, ela colocou muito bem, está falando uma linguagem que tem que ser melhor trabalhada, explorada, né? E que vale também, até você fazer algumas incursões no entretenimento, uma piada que tem a ver, né? Acho que foi você, Amor, que contou a história do balão para mim, não foi? Vou contar a história do balão para encerrar, para ver se todo mundo quer. Vamos encerrar assim, porque assim, o professor fez uma pergunta, ela perguntou assim na prova: você dispõe de um excelente balão, use esse balão para medir a altura de um prédio. Aí respondeu uma coisa, respondeu assim: faço. Sobe em cima do prédio, amarra uma corda no balão e solta ela assim. Aí você corda vem no do prédio. Aí o professor perguntou 0 para ele. Ele perguntou: não, que 0, professor? Eu não usei o seu excelente balão, não medi a altura do prédio, eu queria. Mas eu queria. Aí você fez a conclusão, eu estava o professor para avaliar a história. Aí o professor falou assim: olha, fazer o seguinte, vou te dar 5 minutos e vou te dar a mesma pergunta para você responder. Top, top, aí, então, aos 4 minutos, quando não tinha feito nada, aí o professor chegou lá e falou assim: eu tenho muita confusão nessa questão, não estava toda coisa. Não, professor, eu tenho muitas respostas. Peraí, um minuto escreveu aqui. Assim, suba novamente no topo do prédio, pega o barômetro e pega o cronômetro e solta e mede o tempo de queda. Sabendo o tempo de queda, você sabe a altura do prédio. Meio de depois que conhece a forma. Pô, professor, pô, é você que mesmo, hein? Eu vou dar 10 para você, mas se você me contar as outras soluções, você falou que tinha. Tem várias, professor. Por exemplo, eu num dia de sol poderia colocar o barômetro em pé assim, medir a altura do barômetro, o comprimento da sombra do barômetro e o comprimento da sombra do prédio. Talvez eu me disse como é a altura do prédio. Podia também ir subindo pela escada assim, ó, e medir a altura do prédio em unidades barométricas. Agora, se o senhor não me limitasse a uma solução física, eu simplesmente ia lá na porta do síndico com o barômetro, pegava o barômetro e a hora que o síndico apareceu assim: senhor síndico, eu disponho aqui de um excelente barômetro. Eu lhe darei esse barômetro, o senhor me disser a altura do prédio. Então, ele queria mostrar, ele sabia a resposta, que você deu a pressão em cima, a pressão embaixo. Não, estou pensando que jogar uma coisa simples como essa, que aí fazendo o uso físico, digamos assim, né, dessa estrutura. Se eu soubesse isso, eu já teria respondido, mas os alunos são muito mais criativos. Tá bom, muito obrigado.